bem-vindos a todos que vão escutar esse podcast. Meu nome é Leonardo. Eu estou aqui com o professor Afonso Simplício Timão, professor do ensino técnico da UFV Florestal. E o conteúdo de hoje do nosso podcast é sobre futsal. Mas, primeiramente, eu queria saber do Timão toda a trajetória dele, desde a formação até os tempos de hoje, por todas essas mudanças que você teve na sua profissão. E eu queria saber mais sobre você mesmo, Timão. Bom, eu quero agradecer o Leonardo pela oportunidade, pela confiança de estar dando a chance de falar sobre minha formação e pela paixão que a gente escolhe, que é a formação profissional na área da educação física, e dizer que eu comecei em 1980 na formação na UFV e de lá para cá a oportunidade de também estudar na UFMG, mestrado, colega do Pucield, oportunidade bacana, e uma especialização em esporte escolar na Universidade de Brasília, que aproximou dos problemas e de umas possíveis soluções para a área da educação física. Entendi. Então, assim, é uma oportunidade de poder vivenciar questões que realmente envolvam com os problemas e as dificuldades da educação física. Em relação ao futsal, eu posso... Pode? Né? Pode. Bom, em relação ao futsal, não só o futsal, mas eu percebo que existe na própria formação superior uma coisa que me preocupou quando eu tive a oportunidade de trabalhar na formação superior, tive a oportunidade de na época, elaborar o projeto de criação do curso de Educação Física do Campus Florestal. E a minha preocupação é que a visão de alguns colegas não coaduna com os objetivos da própria prática pedagógica da educação física. Por exemplo, aquela história de detonar o quadrado mágico da educação física, o vôlei, o basquete, o futsal e o handball, como se fosse algo nocivo, eu diria para os professores, para os futuros professores, se você fizer bem o quadrado médico, graças a Deus, porque tem gente que não faz absolutamente nada. O que faz, na maioria das vezes, é detonar a educação física e trabalhar contra o movimento. Eu não entendo isso, né? Essa é a minha preocupação. A respeito do conteúdo de futsal que você trabalha nas turmas, gira mais em torno do quê? Na verdade, o futsal, essa foi uma discussão importante no início do curso de Educação Física. O professor Trigo, professor da disciplina, participou dessas discussões iniciais e nós não incluímos o futsal porque é uma modalidade que já vem sendo praticada de maneira certa ou errada, ela já vem sendo praticada desde a infância, pela através de maioria dos brincadeiras. estudantes. Assim como o futebol de campo, que a gente tem o campo e a gente não incluiu a modalidade de futebol de campo em função das necessidades. Por exemplo, a gente pega o primeiro ano, já era ruim as habilidades e competências motoras dos estudantes, hoje cada vez pior, o que significa que a educação física não vem cumprindo de maneira eficiente o papel dela da pré-escola até o ensino fundamental. Então nós começamos com atletismo. Você teve a oportunidade de participar de duas. Não, você participou das corridas. Então a prova anterior, a modalidade anterior que nós trabalhamos foi arremesso de peso. Por quê? Porque a força é uma deficiência da modernidade, né? E como o senhor citou que não trabalhou o futsal nessas turmas, né? Você sente falta dos meninos pedirem, ou você acha que através dos outros conteúdos eles nem sentem falta do futsal? Como é que é isso? Sim, há uma demanda, não tão grande, mas há uma demanda. O futsal eventualmente saindo de uma... Só para você ter uma ideia, deixa eu só recapitular. Então, o primeiro ano a gente pega atletismo para aprender a andar, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a ter força. E aí, como o arremesso de peso é unilateral, a gente chama atenção para os trabalhos unilaterais que são feitos e as consequências ao longo da vida que vão aparecer depois dos 40, 50 anos de idade. Então, o atletismo é a primeira base, depois a gente faz o voleibol. É uma modalidade que tem uma motivação fantástica e, além disso, ela dá a chance de trabalhar
bem o tempo, o espaço, uma questão que envolve os meninos e as meninas, é uma coisa fantástica. Aí a gente vem para o segundo ano, basquetebol, que nós acabamos de fazer aula agora, e o segundo período é handball, e no terceiro ano a gente começa com ginástica, porque ginástica no terceiro ano é a chance de resgatar o que eles não aprenderam no fundamental, do que nós reforçamos até o segundo ano no ensino médio, para que eles saiam do terceiro ano com autonomia de avaliar a própria intensidade, a frequência, a intensidade, a massa corporal e ter uma noção básica de que ele não precisa de alguém personal do lado dele que diz: pode, Léo, não pode, Léo, pode trigo, não pode trigo. Pô, dá a impressão de que a gente é uma certa manobra que faz da gente o que é. Se a educação física não é para ensinar, como muitos dizem, na formação teórica e de educação, o professor não ensina nada a ninguém, eu diria: professor, se não for para ensinar nada a ninguém, é melhor a gente vender pastel com suco de laranja na rodoviária do que falar que é professor de educação física, ou de qualquer outra área. Né? Então, eu diria que, então, ginástica, a gente reforça os princípios isométricos, isotônicos, a importância do aeróbico, o anaeróbico com a possibilidade, inclusive, de salvar a tua própria vida em situações extremas, até de segurança e tudo mais, né? E a gente fecha em aberto no terceiro ano, em geral é badminton, um esporte de raquete, que volta a conceitos importantes do tamanho do braço, o tamanho da raquete, a possibilidade de fazer um trabalho de raquete, né? E pronto, a gente fecha o terceiro ano. Não significa... Agora, essas modalidades todas, a gente tenta coroar com a participação e com a adesão dos meninos nos jogos internos da instituição. Né? Entendi. Assim, eu acho que a gente está tentando, da melhor maneira possível, cumprir o papel da educação física no ensino médio. Entendi. E, para finalizar, Timão, um acontecimento que te marcou, ou você estava dando uma aula e aconteceu alguma coisa e depois te marcou para você melhorar a aula, que você lembra assim que te marcou? Pois é, eu vou te dar o exemplo que nós acabamos de contestar aqui fora, né? Com a presença dos estudantes, inclusive que fez estágio conosco no PIBID da Educação Física, acompanhando uma senhora de 62 anos, que acabou de fazer uma cirurgia de fixação da coluna lombar com quatro pinos, soldando 4 vértebras lombares. Né? E esse processo, né, é a patologia chamada espondilolistese, né? Então, espondilolistese, que ela escorrega, a vértebra escorrega uma sobre a outra, né? E chega num ponto que, se ela, um estágio de deslocamento, que se ela continuar, ela cai daquele ponto, ela vai lesar a medula e provavelmente a cadeira de roda pro resto da vida. Né? E acompanhada por um estudante de educação física fazendo estágio no Agros, ela parou para contar a história e, coincidentemente, 2 estudantes que fazem o curso curso técnico em alimentos, que fazem ergonomia e segurança do trabalho comigo, já tinham feito, falaram: vocês lembram da patologia espondilolistese? Então, ou seja, então isso é marcante, porque nós contribuímos ou lesamos a vida dos nossos alunos, dos nossos participantes, dos nossos estudantes em doses homeopáticas. A gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez, e também não conseguimos detonar tudo de uma vez, ou seja, as nossas escolhas, os nossos estudos, a nossa competência contribui de maneira homeopática para o bem ou para o mal. Então, eu aproveito o podcast para a atenção da formação dos estudantes da formação superior, que desconfiem daquilo que você aprende, que não te aproxima das necessidades individuais dos estudantes. É possível que você tenha participado, tenha percebido talvez uma certa diferença da relação nossa
aqui no ensino médio federal com os estudantes que estão tossindo, tem problema, queixa de dor. Quem sou eu para dizer que não tem problema, que não tem dor? Ou seja, Timão, ele pode estar te enganando? Não está enganando a mim, está enganando pagar assim. para ver. Né? Então, assim, que isso possa contribuir para a formação dos profissionais de educação física e que sejam competentes naquilo que a gente faz. Né? Ao longo da sua vida, você vai poder contribuir ou prejudicar. Então, escolha a primeira opção, estuda, trabalha. Conhecimento. Um abraço, Léo. Obrigado. Timão, muito obrigado. Eu que Tenho certeza agradeço. que esse papo nosso Um vai... abraço do Trigo para toda a turma. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para chamar a atenção de detalhes que o Trigo sabe disso, ele participou conosco, ele é um grande companheiro. Muito obrigado. Tá, Um abraço. Um abraço.